Olá, mulheres! Aqui é a pastora Evelyn. Nós estamos lendo o livro Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Capítulo 11. Palavras irritadas e impacientes causam problemas. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e, bem assim, toda malícia. Efésios 4, 31. Cada palavra desse versículo identifica as causas dos nossos problemas. Ira, paixão, raiva, temperamento difícil, ressentimento, ódio, animosidade, gritaria, briga, contenda, polêmica, blasfêmia, maledicência, linguagem abusiva ou difamação, malícia, rancor, má vontade ou torpeza de qualquer tipo. Que lista! Quais dessas coisas são os maiores problemas para você? No meu caso, era raiva e temperamento ruim. Eu tinha um temperamento terrível, mas não tenho mais. No entanto, o mais difícil de superar e tratar foi a minha tendência em ser áspera e dura. Foi uma luta para renunciar a isso e aprender a me tornar mansa. Se o Senhor pôde fazer um milagre nessa área por mim, Ele pode fazer por você também. Você e eu não temos de ter temperamentos ruins. Não temos de ficar loucos toda vez que alguma coisa não acontece do nosso jeito. Temos a capacidade no Espírito Santo de ser ajustados e adaptados. Romanos 12, 16. Tardio para falar e tardio para se irar. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Tiago nos diz para sermos prontos para ouvir, mas tardios para falar, ofender e nos irar. Desses, o mais importante e quase sempre a parte mais difícil é ser tardio para falar. Ao soltar a língua, outras coisas começarão a se soltar com ela. Ficamos contrariados quando planejamos algo e aparece alguma coisa para nos atrapalhar. Quando acontece isso comigo, aprendi a respirar fundo, fechar a boca por 1 minuto, controlar-me e então seguir em frente. Digo, tudo bem, o Senhor com sua ajuda posso fazer isso. Não tenho de ter tudo do meu jeito. De acordo com Romanos 12, posso me adaptar, posso mudar meus planos. De todo jeito, meus planos foram mudados, então eu também posso deixar o barco correr. Deixe o barco correr. Para mim, deixar o barco correr tem duplo sentido, por causa de um incidente que acontecia com frequência quando os meus filhos eram pequenos. Parecia-me que toda vez que nos assentávamos para uma refeição, alguém derramava um copo de leite. Sempre que acontecia, o diabo usava isso para me perturbar. Imediatamente eu ficava com raiva. Não acredito! Olha o que você fez! Passei a tarde toda arrumando o jantar e você acaba de estragá-lo. Mas não era a minha família que estava estragando as refeições, era outra pessoa. E não era Satanás. Eu achava que o problema era o leite derramado, mas, na verdade, era eu. Naquele tempo, tomávamos nossas refeições usando muitos pratos e talheres. Quando o leite derramava, escorria por debaixo de todos aqueles pratos e talheres e seguia direto para a fenda, no tampo da mesa, em que ela era expandida. Na verdade, eu achava que o diabo projetava esse tipo de mesa com fenda só para me deixar louca. Hoje entendo que foi Deus quem a projetou daquela forma, pelo menos a minha, para me ajudar a crucificar o espírito impaciente em mim. O que mais me incomodava quando o leite derramava era que escorria pelos pés da mesa e de todos. Tinha de abrir a mesa, limpar a fenda, onde normalmente havia muita sujeira acumulada, o que fazia uma grande lambança, e me ajoelhar e engatinhar para debaixo da mesa para limpá-la e limpar o chão. Nossos filhos eram pequenos, por isso a cena do leite derramado virou rotina. Quando um deles derramava alguma coisa na mesa, na mesma hora já sabiam que eu teria um ataque. Eu me levantava num pulo com raiva e corria para pegar um pano. Eu me colocava de 4 e engatinhava debaixo da mesa.
com as crianças chutando a minha cabeça. Definitivamente eu não era uma feliz dona de casa. Na verdade, ficava tão louca que quase explodia. Sabia que quando ficamos loucos assim, numa situação fora do controle, é o momento de aprender a aceitar com alegria? Aceitação com alegria. Essa é uma frase pequena e útil que aprendi. Em tais situações, o Senhor me ensinou a dizer: bem, aconteceu de novo e só Deus pode resolver. E se Ele não resolver, então devo aceitar com alegria. Só não sabia era como fazer isso quando tinha de ficar de joelhos debaixo da mesa para limpar o leite derramado. Eu ficava lá embaixo tendo um ataque, gritando e berrando, agindo como um adulto mimado. Durante uma dessas cenas, o Espírito Santo falou comigo, enquanto estava bem debaixo da mesa. Sabe, Joyce, nem todo ataque do mundo fará com que esse leite derramado suba pelos pés da mesa, atravesse-a e volte para dentro daquele copo. Em outras palavras, ele me dizia que o acesso de raiva não iria reverter a situação. Essa é uma dentre várias lições que desejo compartilhar com você nesse capítulo. Não importa quão enraivecido fique, quão irado se torne, quão impaciente possa estar. Não importa que tipo de fúria você sinta ou que tipo de ataque possa armar. Nada disso vai mudar o quadro. Se você é pego no engarrafamento, pode fazer um estardalhaço, fumegar, berrar e irar-se durante 1 hora inteira e não vai adiantar nada, porque não sairá de lá nem 1 minuto mais cedo. Você terá dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, desordem emocional, erupção da pele, pressão alta, possivelmente uma úlcera e até um colapso nervoso se não tiver antes um ataque do coração ou derrame. Vale a pena? O Senhor me disse debaixo da mesa naquela noite: sabe, Joyce, você também pode aprender a deixar o barco correr. Se o leite escorre pelos pés da mesa, vá com ele e não perca sua paz. Foi aí que comecei a aprender a deixar o barco correr. Muito mais coisas agradáveis saem de minha boca quando deixo o barco correr, ao invés de ir contra ele. Seja adaptável e ajustável. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12:16. De acordo com o apóstolo Paulo, podemos aprender a ser adaptáveis e ajustáveis. Também podemos ser maleáveis e flexíveis. Não quer dizer que não haja coisas às quais tenhamos de resistir ou mudar, ou que agora vamos nos deitar e deixar que o mundo e o diabo nos atropelem. Mas há questões menores que surgem ao nosso dia a dia, roubam nossa paz e sobre as quais não podemos fazer absolutamente nada. Precisamos aprender como lidar com essas pequenas irritações, como nos acalmar e parar de ter um ataque toda vez que a mínima coisa dá errado. Em Efésios 4:31, Paulo lista as causas dos nossos problemas, como amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícia. Creio que cada uma delas tem uma raiz e uma cura. Creio que a raiz é o orgulho, a autossuficiência e o egocentrismo. Em outras palavras, temos problemas porque queremos o que queremos quando queremos. Como Paulo aponta em Romanos 12:16, temos uma opinião tão inflada sobre nós mesmos que pensamos que temos o direito de ter tudo do nosso jeito. É por isso que ficamos tão loucos quando as coisas não acontecem do jeito que queremos ou esperamos. Ira gera palavras iradas e quase sempre acabamos ferindo os outros. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Tiago 4, do 1 ao 3. Se pararmos para analisar, temos um problema tremendo com o egoísmo, não é mesmo?
Esse pecado era o meu problema, por isso precisava tanto ser tratada nessa área. Não sei se você é como eu, mas minha carne, minha natureza carnal, ama a si mesma. Ela sempre quer as coisas da sua própria maneira, mas não posso deixá-la satisfazer-se o tempo todo. E essa negação causa conflito. Você conhece as duas razões principais pelas quais as pessoas discutem? Primeiro, para provar que estão certas, porque sempre querem estar certas. Segundo, para fazer as coisas à sua maneira, porque sempre querem a sua própria maneira em tudo. Precisamos aprender que Deus é o único que pode nos colocar no caminho certo. Quando as coisas não acontecem da maneira que queremos, temos apenas que nos acalmar e exercitar a humildade um pouco mais. Devemos entender que as menores coisas que nos irritam e pelas quais discutimos não fazem tanta diferença assim na nossa vida. O que importa é a unção de Deus, e a única coisa que vai manter essa unção é nossa disposição de vivermos juntos em paz e harmonia. Se quisermos a unção de Deus, devemos viver juntos em paz e harmonia com nossos irmãos e irmãs em Cristo. O amor não é egoísta. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, 4 e 5. A solução para o problema da discussão é o amor. Temos de aprender a amar a paz e a harmonia com todo o nosso ser. Temos de amá-las tanto a ponto de preferi-las a estar certos ou fazer as coisas do nosso jeito. Isso é o que Paulo quis dizer quando declarou: dia após dia morro. 1 Coríntios 15, 31. Morrer para nós mesmos é algo que você e eu temos de praticar diariamente para ter paz e harmonia. Lembro-me de uma discussão que Dave e eu tivemos alguns anos atrás sobre a cor das listras que colocaríamos em nossa van. Será que seria importante, dali a 6 meses ou 6 anos, se as listras da van estivessem da maneira que eu queria, sabendo que isso causou uma guerra entre nós? Não ia ficar pendurada na janela olhando as listras o tempo todo. E mesmo que ficasse, logo estariam cobertas de sujeira, a ponto de não mais ver a cor delas. Por que começamos guerras por coisinhas, ninharias? Por 2 razões. Porque queremos estar certos e porque queremos do nosso jeito, o que é egoísmo. Qual é a solução para o problema do egoísmo? O amor que se importa mais pelas opiniões e desejos dos outros do que pelo seu próprio. Nesse estudo, o Senhor está pedindo a você e para mim, pelo poder do Espírito Santo, para fazermos algumas escolhas. Devemos escolher subir mais alto, desistir de tentar ter tudo do nosso jeito o tempo todo e lembrar que o que quer que seja em nosso coração sai da nossa boca. Mateus 12, 34. A paz tem um preço, e se escolhermos pagá-lo, as recompensas valem a pena. Segue a paz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 17 ao 19. A versão King James do versículo 19 diz: portanto, seguimos as coisas que fazem a paz e as coisas das quais um possa edificar o outro. Creio que o que o Senhor está nos revelando nessa passagem é a necessidade vital de andarmos na paz. De acordo com Efésios 6,15, a paz é parte da armadura de Deus com a qual devemos nos cingir. Deus tem abençoado o nosso ministério. Uma das razões é porque ele está baseado em certos princípios que nos foram revelados pelo Senhor e estabelecidos por nós quando começamos. Quando Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2 para pregar e curar, ele ordenou que fossem a cada cidade, encontrassem uma casa digna para ficar e dissessem às pessoas: paz seja contigo.
Jesus continuou dizendo que se fossem aceitos, deveriam permanecer lá e ministrar, mas se não fossem aceitos, deveriam sair e sacudir o pó dos seus pés. Mateus 10, do 11 ao 15. Eu ficava imaginando por que Jesus teria dito isso. Então o Senhor me revelou que se os discípulos permanecessem em uma casa ou cidade que estivessem em contenda, eles não conseguiriam fazer nenhum trabalho lá. Sabe por quê? Porque contenda ofende o Espírito Santo. Quando a paz sai, o Espírito Santo sai, e ele é o único que faz o verdadeiro trabalho. Quando você imagina Jesus ministrando aos outros, como você o vê? Certamente não era de maneira apressada, como normalmente fazemos. Pelo contrário, você pode imaginá-lo ministrando com uma paz tranquila e serena. Na época da Páscoa, assisti a parte do filme Jesus de Nazaré. O que mais me impressionou foi a resposta de Jesus às pessoas ao seu redor. Algumas reagiam violentamente contra ele, xingando-o e até mesmo jogando coisas nele. Mas não importava como o tratassem, ele nunca perdia o controle, ficava chateado ou revidava. Eu admirei o trabalho maravilhoso que aqueles cineastas fizeram ao retratar a paz interior e o equilíbrio que nosso Senhor manteve, apesar das circunstâncias. Esse é um traço que você e eu temos que desenvolver. Como embaixadores de Cristo, devemos ser parecidos com o nosso Mestre. Se quisermos fazer qualquer coisa por nosso Senhor e Salvador, precisamos aprender a ter fome e sede de paz, porque é nessa área que Satanás está roubando o povo de Deus. Se tivermos um espírito pacífico, teremos uma língua pacífica. Cuidado com sua linguagem. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. 1 Timóteo 1:8. Gestos, tom de voz e expressões faciais transmitem a mensagem tanto quanto as palavras. É possível dizer todas as coisas certas e mesmo assim transmitir uma mensagem completamente errada. No início do nosso casamento, quando meu marido me pedia para fazer algo que realmente não queria fazer, eu dizia, sim, querido. Respondia num tom tão sarcástico que ele sabia o que realmente eu queria dizer. Ele sabia que eu não estava dizendo, sim, querido, você é um marido tão maravilhoso que mesmo que não queira fazer o que pediu, farei porque eu amo. Ao contrário, ele sabia que realmente eu estava dizendo, sim, querido, farei como você pediu, mas somente porque tenho que fazer. As palavras disseram sim, mas o tom de voz e a expressão facial transmitiram uma mensagem bem diferente. 2 tipos de ira. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1, 20 e 21. Nessa passagem, Tiago nos diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, e é verdade. É por isso que devemos controlar nossa ira e outras emoções perigosas. Mas há uma ira justa. Creio que há momentos em que não faz mal ficar furioso e demonstrar ira. Por exemplo, Jesus ficou irado e purificou o templo porque compravam, vendiam, corrompiam a casa de Deus. João 2, do 13 ao 17. E não cuidavam das pessoas genuinamente. Ele entrou naquele lugar virando as mesas, expulsando os animais com um chicote, indignado com o que estava acontecendo. E não creio que Jesus estava sussurrando quando fez isso. Ele estava irado e tinha todo o direito de se sentir assim. A ira de Jesus era uma ira justa. Também temos o direito de sentir o mesmo tipo de ira. Deus nos deu sentimentos e a ira é um deles. Sem ira, não poderíamos discernir se alguém está abusando de nós. Se eu pregasse que nunca devemos nos irar, estaria prescrevendo algo impossível. O sentimento da ira deve se submeter ao fruto espiritual do domínio próprio. Essa diferença pode ser decidida pelo que é chamado na Bíblia de instrução da bondade. A instrução da bondade. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na língua. Provérbios 31, 26.
Um dos maiores problemas para controlar a ira e minhas palavras era o fato de, nos primeiros anos de minha vida, ter sido maltratada e abusada. Como resultado, tornei-me uma pessoa áspera e dura, determinada a não permitir que ninguém me ferisse de novo. E essa atitude influenciou minhas palavras e meu discurso. Embora tentasse dizer coisas certas e agradáveis aos outros, por causa da dureza e da amargura que estavam escondidas em minha alma, as palavras saíam ásperas e duras. Não importa quão certo seu coração possa estar diante do Senhor, se você tem orgulho, ira ou ressentimento em seu espírito, não vai conseguir abrir a boca sem expressar esses traços e sentimentos negativos. Por quê? Porque, como Jesus nos disse, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. O Senhor tinha uma obra para fazer em mim. A gentileza se tornou um assunto-chave em minha vida. Parte do que Deus me revelou em sua palavra sobre esse assunto foi o que está escrito em Provérbios 31, o capítulo que fala da mulher virtuosa. Nele, o escritor diz que a língua está à instrução à bondade. Quando li isso, pensei, eu tenho tudo em minha língua, menos a instrução da bondade. Parecia que estava tão dura por dentro que toda vez que abria a boca saía um martelo. Você pode estar na mesma situação. Pode ter sido maltratado e abusado como eu, e por isso esteja cheio de ódio, ressentimento e desconfiança, ira e hostilidade. Ao invés de bondade e gentileza, você está cheio de aspereza e dureza. Ao invés da lei da bondade, você vive pela lei da selva. O jugo da bondade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Antes de o Senhor fazer uma obra em minha língua, eu era terrível. Não podia nem mesmo dizer às crianças para jogar fora o lixo sem parecer um sargento. Quem quer viver com uma pessoa assim? Eu não queria ser daquele jeito, sempre tão irritado e paciente. Você é assim? Se for, posso dizer que você está se tornando mais infeliz que qualquer outra pessoa. Não estou dizendo isso para trazer-lhe condenação, mas para derramar um pouco de luz na raiz de muitos de seus problemas. Nosso principal problema está bem debaixo do nosso nariz, em nossa boca. Como vimos, Tiago nos diz que nenhum homem pode domar a língua, mas há algo que podemos fazer. Podemos submetê-la a Deus, pedindo que o Espírito tome o controle de nossa língua e traga em submissão a sua vontade. Isso é a parte do que Jesus estava falando quando nos disse para tomar seu fardo. Seja gentil, mas firme. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3,17. Lembro-me que estava em casa procurando uma palavra gentil na concordância de Strong e disse, Senhor, tu tens de me ajudar. Eu pensei que nunca poderia ser gentil. Finalmente, o Senhor começou a fazer uma obra em mim na área da gentileza. O único problema era que, como tantas outras pessoas no corpo de Cristo, eu era tão radical que não conseguia alcançar um meio termo. Uma vez notei que estava insegura em uma área e pensei que tinha que ir numa direção totalmente oposta. Ajustei e adaptei demais. Eu me tornei tão gentil, boa e paciente que não exercia nenhuma disciplina sobre meu filho mais novo, que nasceu depois que meus outros filhos estavam crescidos. Também afundei no meu relacionamento com os outros. Deixei que as pessoas saíssem do controle em meu casamento, em minha casa e em meu ministério. Só que estava tão acomodada e compreensiva que me tornei ineficaz ao lidar com pessoas ou situações que pediam uma mão firme. E continuava dizendo para mim mesma, Joyce, você se superou. Você lidou com aquela situação tão bem, você foi tão doce. Fez-me sentir bem pensar que era tão doce.
principalmente quando lidava com o meu filho. Mas ele não estava mudando, pelo menos para melhor. Na verdade, estava ficando pior. Um dia fiquei louca com ele e o avisei: olha, nunca mais faça isso de novo. E ele não fez. Busque sempre o equilíbrio no amor, firme, e demonstre uma atitude branda e suave. Hoje, meu filho é precioso para mim, mas há momentos em que tenho que dizer-lhe de maneira firme: basta, eu amo você, mas não vou tolerar esse tipo de comportamento. Aprendi com minhas experiências que um extremo é tão ruim quanto o outro. O que devemos aprender em tudo isso é o equilíbrio. Se por um lado não podemos ser ásperos e duros, por outro não devemos ser fracos e excessivamente suaves. Não devemos ser irritáveis e impacientes, irando e agindo com emoção. Tampouco ser tão mansos a ponto de nos tornarmos capachos e muros de lamentação dos que querem levar vantagem sobre nós. Há tempo para ser paciente e tolerantes, e há tempo para ser firme e decidido. Há tempo para não nos irar, e tempo de demonstrar justa indignação. É sábio saber quando fazer qualquer coisa. Semeando em paz pelo que estão na paz. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Tiago 3,18. Este é um versículo muito importante. Você sabe por que Satanás tenta nos deixar preocupados antes de irmos à igreja e por que ele tenta de tudo para deixar o pregador preocupado antes que ele suba ao púlpito? Porque o diabo não quer que nos reunamos em uma atitude de paz. Ele sabe que se estivermos perturbados, as palavras que ouvirmos não nos atingirão. Elas não criarão raízes. Nossas palavras deveriam carregar vida e não tumulto. Esse versículo diz que a colheita da justiça é o fruto da semente semeada em paz por aqueles que trabalham e promovem a paz em si mesmos e nos outros. Não me admira o Senhor ter me dito para não tentar promover a paz na vida dos outros sem antes tirar a contenda da minha vida. Já imaginou por que você ouve uma mensagem pregada por pessoas diferentes, em momentos diferentes, e não tem nenhum efeito, e de repente você ouve a mesma mensagem e ela tem um grande significado para você? É por causa da unção que está na mensagem, quando é pregada por alguém que semeia a semente enquanto vive em paz, alguém que não tem contenda em sua vida. Isso não significa que o pregador seja perfeito. Para que a palavra do Senhor crie raízes, deve ser semeada num solo de paz, por alguém que esteja andando em paz. Por isso, se você pretende ou planeja trabalhar para o Senhor, deve tirar a contenda da sua vida. Simples assim. Não temos uma escolha. Escolhei hoje. O diabo tenta de todas as formas nos deixar preocupados, e realmente consegue. Mas não é porque ele nos força, é porque nós escolhemos. A escolha é sempre nossa. Você sabia que a maneira como reagimos em cada situação é uma escolha? Cada um de nós tem atitudes. Atitudes produzem respostas para situações. Nós respondemos o dia todo, todos os dias, mas nem sempre da mesma forma. Porque duas pessoas diferentes podem estar no mesmo engarrafamento e uma reagir de um jeito e a outra reagir de forma completamente diferente. É por causa de suas atitudes diferentes que as levam a fazer escolhas diferentes. É por isso que algumas vezes podemos falar alguma coisa para duas pessoas diferentes e uma delas ficará perturbada e ofendida, enquanto a outra não se importará nem um pouco. Tem uma personalidade muito franca. Algumas pessoas gostam disso e outras não. Uma pessoa pode pensar que o que acabei de dizer é maravilhoso, enquanto outra pode achar que é terrível. Por quê? Porque uma pode ser segura e a outra insegura. Da mesma forma, você e eu temos uma escolha sobre as reações em várias situações da vida. Mas, Joyce, isso não pode ser tão simples quanto fazer uma escolha. Como você diz, as pessoas são diferentes e, portanto, elas têm maneiras diferentes de perceber e experimentar
e de se relacionar com as influências exteriores. Sim, eu sei que temos um perfil psicológico diferente e cada um de nós foi exposto a experiências diferentes na vida, que nos formaram e moldaram de formas diferentes. Sei que a maioria de nós carrega mágoas e outros tipos de feridas mentais, emocionais e espirituais, e que não há dois de nós exatamente iguais. Mas a verdade é que, independentemente de nossas diferenças, temos o poder de fazer uma escolha sobre como vamos responder às situações e circunstâncias externas. Nossas feridas e dores passadas podem fazer com que tenhamos reações negativas, mas superamos essas respostas negativas aprendendo a palavra de Deus e escolhendo agir de acordo com ela, em vez de reagir às circunstâncias. Deus nos criou com livre-arbítrio, com a capacidade e a liberdade de tomar nossas próprias decisões. Acho que a palavra de Deus está compartilhando conosco em nosso tempo é a mesma que ele falou aos filhos de Israel nos dias de Josué. Escolhei hoje. Josué 24:15.